Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Michelotto e eu sou o idealizador do canal Sinapses. Estamos iniciando uma playlist com aulas de farmacologia. Nessa playlist, vamos abordar vários tópicos relacionados a essa ciência, aos tratamentos que envolvem medicamentos e também tópicos relacionados a terapêuticas de doenças. Nós sabemos que a farmacologia é uma das ciências mais importantes da área da saúde, pois a maioria dos pacientes, após sair de uma consulta médica, recebe uma prescrição de um medicamento ou de vários medicamentos. Se pensarmos em pacientes que estão internados em unidades hospitalares, podemos afirmar que quase a totalidade deles está recebendo algum medicamento. Deste modo, não é errado afirmarmos que a farmacologia é uma das principais ciências que envolvem o tratamento dos pacientes com alguma doença. Antes de começarmos essa aula, eu gostaria de pedir sua ajuda. Se inscreve no canal, dá uma força pra gente. Se você gostou desse vídeo, clica no nosso joiômetro aí. Coloca nos comentários o que você mais gostou. Comenta também aquilo que você não gostou, porque a gente vai melhorando, a gente vai adaptando as coisas aqui no canal. O canal Sinapses é feito para você que quer mais conteúdo e conhecimento. Eu agradeço demais a sua audiência e o fato de você estar aqui assistindo os nossos vídeos. Então vamos lá, bora para a aula? A farmacologia em si foi reconhecida como ciência no final do século XIX. Contudo, muito antes, as suas aplicações já eram sabidas e já eram utilizadas na antiguidade. Desde os primórdios da civilização, os curandeiros, os magos, os xamãs já utilizavam medicamentos que eles chamavam na época apenas de remédios, de poções à base de ervas, animais e minerais. Existem relatos da China antiga e do Egito da utilização das plantas, poções e infusões para o tratamento das mazelas dos povos daquela época. Existem até farmacopeias inteiras que foram escritas com esses medicamentos. Para você que não sabe o que é uma farmacopeia, as farmacopeias são livros, são índices que mostram como alguns medicamentos devem ser produzidos. Porém, nessa época não havia experimentação científica. O método científico não era empregado para identificar se os tratamentos propostos com esses remédios artesanais realmente funcionavam. Alguns médicos da época ignoravam os efeitos das ervas e dos medicamentos. No final do século XVII, houve então o início da experimentação e observação. Porém, na época ainda havia uma deficiência em métodos que possibilitassem a identificação dos mecanismos de ação das substâncias químicas nos organismos. Então, por isso, os fármacos e as drogas não tinham a sua compreensão exata do funcionamento. Na realidade, a farmacologia só pode existir como ciência mesmo após a consolidação da fisiologia experimental. Graças aos trabalhos do François Magendie e do seu aluno mais notável, Claude Bernard, foi possível a posterior experimentação de substâncias químicas em órgãos e tecidos específicos. Atualmente, existem ainda vários medicamentos derivados de plantas e ervas medicinais que são utilizados na terapêutica. Entre os exemplos mais comuns, nós poderíamos citar analgésicos como o ácido acetilsalicílico, que é um derivado de uma planta chamada salgueiro. A morfina também é um analgésico derivado de uma planta, a papoula. Os anestésicos locais que são utilizados quando você vai fazer um procedimento odontológico, um procedimento dermatológico, são derivados de uma planta chamada Enteroxylum coca, a planta da qual se extraiu a cocaína, que é uma droga de abuso conhecida por ser um potente estimulante, mas também tem propriedades anestésicas. As substâncias bloqueadoras neuromusculares que são utilizadas em processos cirúrgicos foram obtidas através do conhecimento dos índios a respeito do curário, uma substância de origem natural que era utilizada por esses índios na caça. Também podemos citar medicamentos utilizados no sistema cardiovascular, como por exemplo a digoxina, que foi extraída inicialmente de uma planta chamada dedaleira e até hoje é utilizada no tratamento da insuficiência cardíaca. No início do século XX, graças ao advento da síntese química, a indústria farmacêutica começou a sofrer uma revolução. Nesta época, foi possível que as substâncias naturais que tinham sido descobertas já há muito tempo passassem a ser modificadas de forma que houvesse uma maior seletividade e uma maior especificidade dos fármacos pelos alvos terapêuticos. A segunda metade do século XX foi uma época de ouro para o desenvolvimento de novas classes terapêuticas.
Os avanços na bioquímica permitiram o desenvolvimento da patologia, da fisiologia e da biologia molecular. Assim, entendendo melhor o mecanismo das doenças, o funcionamento normal do organismo e a composição química dos alvos moleculares, foi possível a produção de medicamentos para tratar muitas doenças que antes não tinham tratamento, e também melhorar os efeitos terapêuticos e diminuir os efeitos adversos dos medicamentos existentes através da modificação de grupos funcionais presentes na estrutura química desses fármacos. Obviamente que a modificação dessas estruturas químicas gerou novos fármacos. Nos dias de hoje, os biofármacos são uma revolução que pode trazer tratamento para as doenças raras, para aquelas doenças que ainda não têm cura ou para aquelas doenças de difícil tratamento. Contudo, a obtenção de biofármacos hoje ainda é muito cara e não é possível que toda a população seja beneficiada dessa tecnologia. Quais são as principais fontes de obtenção de fármacos, então? Atualmente, nós podemos considerar as principais fontes de obtenção de fármacos e produtos farmacêuticos são, sem dúvida nenhuma, ainda as substâncias naturais. Mas os processos de síntese química já têm um lugar garantido com uma boa parcela de produção. Entre os produtos naturais, nós podemos elencar as substâncias produzidas por vegetais, por animais e por fungos. Os fungos, por sinal, são a maior fonte de obtenção de antimicrobianos que temos ainda hoje. Os primeiros experimentos que forneceram as penicilinas foram realizados com fungos do gênero Penicillium, e o nome penicilina nada mais é do que uma derivação do nome desse fungo. Nos dias de hoje, a síntese química tem uma grande importância na produção de novos fármacos e medicamentos. Já há alguns anos, conseguimos modificar as substâncias químicas para que elas possam fornecer diferentes efeitos farmacológicos. Por exemplo, a morfina teve a sua estrutura química modificada várias vezes e deu origem aos diferentes analgésicos opioides que temos hoje na terapêutica, como por exemplo o fentanil, o tramadol, entre outros. Da mesma forma, a molécula original da penicilina foi modificada várias vezes, dando origem aos diferentes tipos de antimicrobianos que encontramos hoje nas farmácias. Por exemplo, a amoxicilina, a ampicilina são derivados semissintéticos da penicilina original. A própria cocaína que eu citei anteriormente foi modificada e deu origem aos anestésicos locais que nós encontramos hoje nos consultórios odontológicos, dermatológicos e até mesmo nas pastilhas de garganta. Mas também através do conhecimento dos alvos terapêuticos, ou seja, das enzimas, dos receptores, transportadores e outras biomoléculas que os fármacos atuam, e com a ajuda dos sistemas computacionais poderosos que nós temos hoje, podemos realizar a síntese de fármacos de forma totalmente artificial, sem que haja necessidade de uma substância química natural para ser copiada e modificada. Esse novo tipo de pesquisa de fármacos tem grandes vantagens, pois ele diminui o tempo para a obtenção dos novos fármacos, o investimento financeiro e também diminui o sofrimento dos animais que são utilizados em pesquisa. Quais são os fatores que vão interferir no desenvolvimento de uma molécula para se tornar um fármaco? Vários fatores podem interferir. Entre eles, nós podemos citar a afinidade pelo alvo molecular, ou seja, a enzima, o receptor, o canal iônico em que o fármaco vai atuar. O tipo de atividade, se essa substância será agonista ou antagonista nesse alvo molecular. Mais para frente, nós teremos uma aula sobre agonismo e antagonismo. Por ora, eu vou explicar de uma forma bem simplificada que agonista é toda substância que aumenta a atividade daquele alvo terapêutico e antagonista é uma substância que impede a atividade daquele alvo terapêutico. Como eu disse, é uma forma bem simplificada, apenas para que agora você entenda o que eu estou falando. A permeabilidade através das membranas é um fator que pode influenciar o desenvolvimento de alguns fármacos. Podemos tomar como exemplo os fármacos que atuam no sistema nervoso central. Se eles não conseguirem atravessar a barreira hematoencefálica de forma a atingirem concentrações razoáveis no encéfalo e na medula espinhal, seus efeitos terapêuticos podem não ser suficientes. Deste modo, antidepressivos, ansiolíticos, anticonvulsivantes precisam atravessar de forma adequada as membranas celulares que compõem essa barreira hematoencefálica para conseguirem realizar os seus efeitos. A taxa de absorção também é um fator que vai influenciar o desenvolvimento de um fármaco. Por exemplo, não é favorável o desenvolvimento de um fármaco para hipertensão arterial que a pessoa vai ter que tomar ele diariamente,
sendo que este fármaco não é absorvido pela via oral. Neste caso, dificultaria muito a vida do paciente se ele tivesse que todo dia tomar uma injeção. Agora, se pensarmos em um antimicrobiano, que mesmo que ele não seja bem absorvido pela via oral, o seu desenvolvimento é possível, pois esse tipo de medicamento é utilizado de forma esporádica. Então, tudo bem uma pessoa tomar 7, 10 dias de uma injeção de um antimicrobiano, porque é algo que vai ser esporádico, não é costumeiro. Substâncias que formam depósitos são candidatas a serem fármacos de longa duração. Por exemplo, podemos citar os contraceptivos hormonais injetáveis. Esses medicamentos formam depósitos no organismo e são liberados de maneira gradual, de forma a manter as concentrações plasmáticas em níveis suficientes ao longo de 30 dias. Outro fator importante é o metabolismo, ou também conhecido como biotransformação. Alguns autores preferem chamar de metabolismo, outros preferem chamar de biotransformação. Aqui eu não vou fazer uma diferenciação entre esses dois termos. Fármacos que são biotransformados de forma muito rápida e geram metabólitos inativos podem ter sua utilização limitada. Por exemplo, o esmolol é um fármaco bloqueador de receptores beta-adrenérgicos, da mesma forma que o atenolol, que o metoprolol e que o propranolol. Contudo, sua rápida biotransformação impede que ele seja utilizado de uma forma contínua por um paciente que apresenta hipertensão arterial ou que apresenta arritmia cardíaca. Existem várias considerações a serem feitas sobre esse tópico, mas agora eu não vou estender muito essa explicação, pois eu não acho que é o momento adequado. Quando formos falar especificamente desse assunto, nós vamos fazer uma abordagem bem mais ampla. E também não podemos esquecer que os efeitos adversos são fatores importantes para o desenvolvimento de um fármaco. Na maior parte das vezes, fármacos que possuem muitos efeitos adversos ou que possuem efeitos adversos graves não são utilizados na terapêutica. Para falar a verdade, nós gostaríamos que os fármacos não tivessem nenhum efeito adverso, mas infelizmente isso não é possível. Existem exceções, como por exemplo o caso dos medicamentos utilizados na terapia do câncer. Em geral, exceto nestes casos de doenças mais complicadas, tenta-se obter um medicamento que seja eficaz, com poucos efeitos adversos, de preferência que os efeitos adversos não sejam graves. E por fim, então, gostaria de falar a definição de farmacologia para vocês. A farmacologia, então, é a ciência que estuda como as substâncias químicas reagem com os organismos vivos. Para montar essa aula, nós utilizamos as referências bibliográficas mais atualizadas disponíveis hoje. Entre elas, nós utilizamos a Bíblia Azul da Farmacologia. Né? Quem nunca ouviu falar do livro As Bases Farmacológicas da Terapêutica de Goodman e Gilman, atualmente na 13ª edição? Também utilizamos o livro Farmacologia de Hangdale, que está na sua 9ª edição. Este é um dos livros que eu mais gosto de recomendar para os alunos estudarem devido à sua estrutura extremamente didática, com infográficos e resumos ao final de cada capítulo que facilitam muito o entendimento. Outro livro que eu gosto bastante é o livro Princípios de Farmacologia. Também é um livro extremamente didático que eu costumo recomendar bastante para os alunos. E o livro Farmacologia Básica e Clínica, do Katsung, também é uma referência. Temos um livro que está já na sua 15ª edição e também é muito utilizado nas várias faculdades aí que estudam farmacologia ao redor do Brasil e do mundo. Eu costumo deixar os links para você conseguir adquirir esses livros através de sites como a Amazon, né, Magazine Luiza, entre outros aí. Vou deixar alguns aí na descrição do vídeo para você. E antes de terminar, eu gostaria novamente de pedir sua ajuda. Diz para mim o que você achou dessa aula nos comentários. Manda também sugestões de temas para serem abordados dentro dos vídeos e das aulas do nosso canal. Se você gostou desse conteúdo, clica no joinha, pois assim você me ajuda demais. É assim que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e pode ajudar outras pessoas. Muito obrigado pela sua visualização desse vídeo. Eu espero que ele tenha te ajudado. Nos vemos na próxima aula. Grande abraço.